Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Narram as tradições filosóficas ancestrais que o célebre pensador grego Licurgo, certa vez solicitado para apresentar uma mensagem na Grécia, em Atenas, sobre educação, depois de se preparar longos meses, apresenta uma peça de oratória algo invulgar, porque é acompanhado por um trabalhador braçal que trazia 2 jaulas, uma das quais 2 cães, e a outra jaula 2 lebres. E ao toque sinal do célebre filósofo grego, ele solicitou que esse ajudante, esse auxiliar, soltasse o primeiro cão, o primeiro mastim e a lebre, que ao saltar da jaula, o primeiro animal saiu a correr na direção da lebre e, ao alcançar as suas pegadas, destruiu-a de maneira voraz, produzindo uma espécie de situação constrangedora em que o público foi tomado de espanto diante do destroço do animal que ficou ali no anfiteatro de Atenas. Dizem essas mesmas tradições gregas ancestrais, essas tradições da filosofia grega, que Licurgo, ainda entusiasmado, impassível diante do espetáculo chocante, pediu ao mesmo auxiliar que soltasse o segundo cão e a segunda lebre. E, para a surpresa das pessoas, essa segunda manifestação ocorreu de maneira quase inusitada e espantosa, porque o público esperava um outro golpe, uma outra destruição, no qual deveria a lebre morrer destroçada pelo animal. Mas o que aconteceu, para espanto geral, foi que o cão começou a brincar como se fosse amigo da lebre, correr com ela, lamber-lhe as patas. E diante dessa situação emocionante, Licurgo começou a dizer: os 2 cães têm a mesma idade, são da mesma raça, tiveram a mesma alimentação, estiveram sempre no mesmo ambiente. A diferença do primeiro para o segundo é que o segundo foi educado e o primeiro não. Era a colocação que ele fazia a respeito da educação. E continua a seu discurso inflamado, cuja oratória e a retórica tanto convenciam com seus argumentos insofismáveis a população em geral, que seguiam as suas pegadas de sábio e de mensageiro. A educação, no entanto, embora procedesse dessa mensagem do grande filósofo grego, que era também psicólogo na época, porque estudava a psique, o psiquismo humano, deveria naturalmente ter uma origem ainda mais remota, ainda mais ancestral. Porquanto encontramos a proposta da educação em velhas tradições ancestrais do Oriente, especialmente das civilizações antigas, antes das chamadas civilizações como nós conhecemos, onde havia já métodos primários, desde as escritas rupestres, das manifestações bárbaras e quase selvagens, até o construir da educação como nós entendemos
através dos seus métodos pedagógicos contemporâneos. A educação, embora teve um momento muito culminante, especialmente no pensamento helênico, na tradição ancestral da Grécia, da filosofia, vai naturalmente ter várias épocas em que alguns pensadores debruçaram o seu pensamento sobre a necessidade de métodos para desenvolver as potencialidades do indivíduo, para poder fomentar nele as suas faculdades intelectuais, suscitar o seu desenvolvimento intelecto-moral, fomentar a sua emoção cada vez mais acentuada e equilibrada. No entanto, no passado, nem sempre visto de maneira sem preconceitos, de maneira abrangente. A educação, pelo menos segundo o termo educação, a ação de educar, procede de determinadas manifestações de Sócrates, o grande filósofo grego ocidental, que apregoava aos seus discípulos a necessidade do indivíduo educar-se para educar. E educar a juventude grega para Sócrates é levar o indivíduo ao seu próprio processo de esclarecimento e de libertação de consciência. Platão, mais tarde, repetiria as palavras do mestre de maneira emocionante, fomentando uma espécie de educação de maneira que o indivíduo possa ter o seu próprio processo de iluminação. Sócrates, inclusive, estabeleceu que instruir é informar o indivíduo e educar é arrancar de dentro. Aliás, o termo, etimologicamente falando, significa justamente isso. Educere ou educare, na tradição grega, é arrancar de dentro. Sócrates, e repetiu Platão, diziam que educar é fomentar no indivíduo o Deus interno que nele dorme, através de determinados métodos, fomentar aquilo que já existe no indivíduo, de maneira que ele possa sintonizar com o seu logos, segundo Platão, o seu Deus interno, possa superar a sombra, que tão bem explicou no mito da caverna famoso, a sombra, que seria a ilusão dos sentidos, que Buda também, no seu pensamento, estabeleceu através da ilusão do desejo. Aquilo que é aparente, que muitas vezes não é, e aquilo que não é aparente é. Parece apenas um jogo de palavras que Anaxágoras, o filósofo pré-socrático, também já dizia. E mais tarde, Antoine Saint-Exupéry, o famoso autor do Pequeno Príncipe, vai dizer: o essencial é invisível aos olhos. É, portanto, uma colocação que merece uma reflexão. O que é que vai dizer que as coisas muitas vezes não são aquilo que nós percebemos na nossa limitação sensório-perceptiva ou perceptivo-sensório dos nossos sentidos imediatos, mas são além, ou aquilo que é essencial está além, e que é muitas vezes metafísico e não apenas imediatista, que é transitório, como dizia Buda, é impermanente. Buda dizia que o mundo é impermanente, isso é transitório. E é assim que elucubrava os filósofos da antiguidade grega a respeito da educação. Educar, portanto, não é incutir no indivíduo, mas é desenvolver nele. A palavra é, a partícula é, que quase sempre significa, ou é uma partícula na língua conjuntiva que significa algo para fora. Daí extrair, explodir. E do cere, que significa interiormente. Na proposta socrático-platônica, a educação, portanto, tem essas finalidades. Não obstante, mesmo na Grécia, teremos uma educação formada em Atenas para desenvolver no indivíduo a habilidade de artesão no menino e para desenvolver também manifestações do homem das batalhas ou do pensamento sofista em participar dos debates intelectuais que tão vigoravam na Grécia Antiga, em Atenas, ou então para a guerra, e as mulheres, que à época não tinham para a conceituação da época nenhuma importância, a não ser procriar, fomentar os futuros cidadãos, que eram, a partir dos 17 anos, segundo os historiadores, encaminhados ao Estado, para que o Estado pudesse, a partir de então, finalizar, ou desenvolver, ou dar prosseguimento no seu processo educacional. Rivalizando com Atenas, Esparta, fomentava os indivíduos essencialmente para a guerra, onde, através das cidades-estados, vigoravam a belicosidade, a guerra, a violência, e era assim
especialmente, eram formados na educação do indivíduo. Roma, no seu patriciado, ofereceu os primeiros auxiliares educacionais, a partir daquilo que era conhecido como pedagogos, que eram, à época, os escravos politicamente esclarecidos que Roma dominava, porque ao conquistar determinadas nações, como, por exemplo, algumas nações do Mediterrâneo, desde Júlio César, aqueles escravos, aquelas pessoas que eram filosófica, artística, cultural, politicamente esclarecida, eram incorporados às famílias do patriciado romano para ali poder esclarecer, orientar de maneira cultural os filhos dos patrícios, que a partir de determinada época abandonaram profundamente e totalmente os deveres de pai e de mãe junto à sua prole, segundo os historiadores. Então vamos encontrar esses escravos que ensinavam os filhos do patriciado a oratória, a retórica, a lógica, que eram as disciplinas da época, a tragédia, a comédia, os cultos mitológicos, o idioma grego e outros idiomas que eles possuíam na sua bagagem para equipar de conhecimentos culturais aqueles filhos dos patrícios. A educação, portanto, permaneceu nessas bases culturais. No Oriente, desde prísticas eras, temos a educação formada essencialmente de natureza religiosa. As memorizações de textos sagrados que, a espécie de mantras, a semelhança de mantras, eram repetidos exaustivamente para que o indivíduo pudesse introjetar-se no autoconhecimento, segundo a tradição oral do Oriente, porque quase toda a tradição antiga do Oriente era oral, e para sintonizar com o psiquismo divino, com o pensamento de Deus. Assim eram as propostas de Confúcio, Lao Tse e os grandes pensadores como Fourier na China, para fomentar a educação popular e também o respeito pela família, que esses textos sagrados, estes textos religiosos, então aconselhavam, convidavam o indivíduo. A educação, portanto, estava nessas bases. A memorização do Vedanta, do Bhagavad Gita, dos livros da coleção da Índia, sagrados, a saga de Krishna, que tão bem era memorizado nessas propostas pedagógicas ancestrais, nessas posturas educacionais antigas para fomentar o futuro cidadão. Chegou a Idade Média. E a Idade Média, graças também ao poder religioso de determinada doutrina que saiu do cristianismo e que vai praticamente dominar o mundo durante 1000 anos, um milênio de Idade Média, vamos encontrar, não obstante a polêmica entre os historiadores contemporâneos, uma espécie de escuridão. Alguns historiadores, digo, para mencionar, discordam desse pensamento de escuridão medieval, mas nós preferimos optar por essa tese. Não é que não houve cultura, não houve conhecimento, mas em geral, aquela cultura filosófica da Grécia e até Roma, que herdou um pouco, aquela cultura dos debates, agora foi abafada pelo dogma, pela intolerância da fé. Não que não houve cultura popular, mas aquela cultura de debates, de diálogos, de interação intelectual, agora sofreu uma espécie de retrocesso nos métodos catequéticos, onde o slogan da Igreja Romana ficou muito conhecido: quando o sangue sai, o conhecimento entra. Eram as propostas educacionais, os métodos catequéticos, os métodos em que a Igreja parecia ter um poder maior do que a família, e o tinha em relação à educação dos filhos. A primeira filha era obrigada a ser encaminhada ao monastério, o primeiro filho ao sacerdócio, obrigatoriamente falando. Eram as relações suzeranas de vassalagem, para manter também a vinculação política e econômica com o poder religioso que se prostituiu, associando-se ao poder temporal, ao poder político do mundo. A fé cristã primitiva sofreu uma espécie de deformação. E os processos educacionais assim também sofreram. Coube a reforma naturalmente quebrar esse poder religioso, pelo menos diminuir, graças às propostas de Lutero, Calvino e outros, mas lamentavelmente, não obstante, foi na época da reforma que começaram a surgir escolas mais livres, cujo pensamento era mais democrático, era mais livre de intolerância, de perseguição. Lamentavelmente, a reforma e o movimento
reformista caiu nos mesmos erros da outra doutrina religiosa. Então vimos aí um retrocesso. Mais tarde a Renascença, que de alguma forma abria espaço para outros pensamentos. E mais tarde o empirismo britânico, o iluminismo francês e uma série de pensamentos que bombardearam os séculos, que seriam os pródromos da futura ciência, como Sir Isaac Newton, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e outros pensadores que formaram as bases essenciais da física, da astronomia, da futura ciência acadêmica no século XIX, deveria também questionar aquela intolerância e estimular a formação das primeiras escolas ou primeiros núcleos laicos, primeiros núcleos não religiosos de educação. A educação, portanto, sofreria aí uma nova transformação. E foi a partir do ano de 1619, na legislação de Weimar, na Alemanha, que a Alemanha, sede principal da reforma protestante, estabelece a obrigatoriedade da família de encaminhar seus filhos de 6 aos 12 anos a escolas que então ali eram erguidas, cujas disciplinas básicas eram filosofia, oratória, retórica, lógica, teologia e conhecimentos gerais. Eram, portanto, as doutrinas que eram ministradas sem tanta influência, como no passado, do pensamento religioso que limitava o livre pensamento e o pensamento cartesiano. Naturalmente, esses vários pensamentos deveriam desembocar em indivíduos que discordaram e agrediram, que ergueram a flâmula, a bandeira contra o pensamento a respeito da educação e do homem ancestral. Vieram, portanto, outros pensamentos para destruir aquele conceito da Idade Média, segundo o qual a criança era um adulto miniaturizado. A criança não era, portanto, alguém especial, senão um adulto em miniatura. Daí os livros de psicologia da educação, de psicologia infantil, de educação, de psicopedagogia, referem-se a eventos, a fatos da Idade Média, onde, por exemplo, a criança era colocada como adulto, tratada como adulto, participava da vida do mundo do adulto, dos jogos dos adultos, das intimidades, inclusive dos pais, a ponto de muitas delas, dormindo inclusive ao lado dos pais, serem assassinadas por asfixia durante a noite, em face de um dos cônjuges, acabar por rolar em cima delas, bebês recém-nascidos e assim por diante, sendo tratados de maneira natural. Aquela ocorrência, aquele evento, porque era um adulto, apenas em miniatura. Houveram, portanto, vozes que se levantaram contra esse pensamento, para dizer que a criança não é um adulto em miniatura, mas é um ser de formação especial e que necessita de atendimentos especiais. Uma educação, portanto, consentânea ao seu nível de amadurecimento, ao seu nível de complexidade, ao seu nível de desenvolvimento intelecto-cultural. Jean Comenius, que viaja para a Tchecoslováquia e da Tchecoslováquia para outros lugares, apregoando a sua educação do simples para o complexo. Ele dizia que era necessário vestir as ideias de imagens simples para a criança poder desenvolver mais tarde pensamentos mais complexos, estimular aquilo que o indivíduo possa alcançar, e aí ele pode naturalmente prosseguir na sua zona, portanto. Era, portanto, uma ideia que ele apregoava e que também dizia que era necessária uma educação específica, que influenciaria o filósofo britânico John Locke, que disse em determinado momento, na sua educação intuitiva, que era necessário ter mais respeito pela criança que seria o futuro cidadão. As ideias de Locke, que também influenciaram a cultura em geral, considerado o pai do empirismo britânico, que até hoje gera reflexões e debates nas academias, vai influenciar Jean-Jacques Rousseau, o notável pedagogo, o notável filósofo francês, que na sua obra do Contrato Social e o Emílio, fala a respeito de educação com base popular, uma educação que o Estado daria respaldo, uma educação que levaria respeito à criança e a criança respeitar a sociedade em geral. Jean-Jacques Rousseau pregava a necessidade do indivíduo, criança, ser entendido como alguém em uma fase especial. E era necessário ter respeito, portanto, particular pela criança. As ideias desses pensadores iriam desembocar em uma figura no século XIX, depois da Revolução Francesa. Esse homem de tradição protestante, Johann Henrique Pestalozzi, ergueu um castelo na Suíça, em Verdun, para educar crianças
em um método que era não apenas um método instrutivo, acadêmico, educacional, não apenas um método técnico para que o indivíduo possa memorizar determinados textos ou determinadas disciplinas, mas fomentar bons hábitos. Hábitos de respeito à natureza, de respeito à vida, hábitos religiosos, sem necessariamente uma vinculação com essa ou aquela religião, de espírito livre, democrático, tinha um amor especial à criança e tentava atender a criança no seu nível de consciência, no seu nível de conhecimento. Pestalozzi, que seria o pai da moderna pedagogia, que ensejou tantos pensamentos admiráveis e no Castelo de Verdun formou toda uma mentalidade com base nessa educação. Ele que apregoava o respeito a tudo e a todos e que era, portanto, alguém profundamente com sentimento religioso, moral, que apregoava ou preconizava uma pedagogia ética e não uma pedagogia apenas técnica, que era algo revolucionário e mal visto na época, quase que intolerado pela maioria dos bolsões da sociedade. Esse Pestalozzi que influenciou o pensador alemão Froebel, que vai não apenas divulgar os seus métodos na Alemanha, porque era alemão, mas também seria o pai do jardim de infância. Ou Fichte, o filósofo alemão que saiu viajando, divulgando as suas ideias. Esses métodos pedagógicos que tanto sensibiliza a área da pedagogia, vai sensibilizar também a alma de um homem, que era apenas um jovem discípulo seu, que não apenas era um discípulo, mas também substituiu o mestre a partir dos 15 anos de idade, que aprendeu a doutrina do seu professor e mais tarde se tornaria pedagogo, conhecedor das letras e mais tarde como educador emérito na França. Ele era francês, mas foi para a Suíça. Educado por Pestalozzi, voltaria mais tarde para Paris, onde ficaria ali, embora nasceu em Lyon. Refiro-me ao professor Hipólito Léon Denis Arrivaille, ou Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que vai divulgar tantos pensamentos, emérito educador, que ergueu 2 institutos, um para educar crianças e outro para educar adolescentes, com base nos métodos pestalozzianos. Figura célebre da cultura internacional, ganhou vários títulos, inclusive pela Sociedade Científica de Arras, quando defendeu o método pedagógico mais compatível com o mundo contemporâneo do seu tempo, que era o método pestalozziano. Esse homem extraordinário que era poliglota, sabia 5 idiomas além do francês, que também doutrinava aulas, lecionava, não apenas particularmente, mas para salas de aula, astronomia, física, geografia, dava aulas de medicina, embora não fosse médico, e outras doutrinas, que traduziu a obra de Feynman do francês para o alemão, porque sabia o alemão, e que também fez o primeiro programa da Universidade de Sorbonne, fez a primeira gramática francesa a respeito dos verbos irregulares, elaborou um curso de aritmética. Esse extraordinário homem, mais tarde, despertou nele uma curiosidade a respeito de fenômenos novos e insólitos que chamavam a atenção dos Estados Unidos da América inicialmente e mais tarde da Europa em geral, particularmente de Paris, que era o centro cultural do mundo na época, onde as ideias eram popularizadas com uma velocidade ciclópica muito grande. E ele, então, ali, ouvindo falar desses fenômenos, segundo as suas anotações e dos seus biógrafos, vai, na última terça-feira do mês de maio de 1855, na casa da senhora Pleine-Maison, ao lado de alguns amigos, entre os quais o senhor Baudin e as filhas dele, as senhoritas Baudin, travar contato com aquele fenômeno estranho. As mesas girantes, como eram conhecidas, letado tornantes. E ele vai pegar 55 cadernos, começar a anotar e registrar aquelas informações que chegavam através de códigos que ele não entendia. E mais tarde, perquirindo com seu senso crítico, no bom sentido, com seu espírito frio para a pesquisa, analítico, sério, sensato, vai descobrir que por detrás daquelas forças estranhas que se movimentavam, haviam inteligências ocultas que produziam aqueles fenômenos. Não era a eletricidade, segundo o que ele pensava inicialmente, que produzia aquela movimentação de objetos, porque a eletricidade não é inteligente e não pode produzir respostas intelectualmente superiores, inclusive às pessoas presentes. E depois de muito examinar, de muito pesquisar, ele vai perceber que se tratavam de seres que viveram na Terra, que morreram, mas que continuavam se comunicando. O fenômeno das mesas se movimentando, dos raps, dos noises, das tipologias rudimentares, vai mais tarde evoluir, desenvolver-se para um tipo de fenômeno mais rápido,
e mais fácil a psicografia, a psicofonia, a mediunidade falante, como se chama, e então ele começa a perguntar, a questionar interrogações que ele tinha na aula, que ele já trazia a respeito de ética, de sociologia, de antropologia, de religião, desvendo um novo mundo que vai mais tarde publicar o resultado disso tudo em O Livro dos Espíritos. O professor Rivaio, que adota o pseudônimo de Allan Kardec, vai também se preocupar com a educação. Ele que já era educador e que fez todo um edifício com a sua didática extraordinária, das informações que ele recebia dos espíritos e que ele tinha coragem de admitir que não eram da sua cabeça, não merecia, portanto, receber fama por aquelas informações, inaugurando uma nova mentalidade. Na questão 385 desse mesmo livro citado, O Livro dos Espíritos, ele pergunta às entidades angélicas o que é que acontece com o indivíduo quando o caráter dele se modifica ao alcançar a adolescência e sair da infância. E os espíritos respondem com uma verdadeira aula de psicologia da educação, onde vai dizer que o espírito, momentaneamente adormecido, entre aspas, graças à ausência de desenvolvimento cerebral, onde o cérebro não estava totalmente desenvolvido, e o espírito ali com aparência ingênua, ainda tinha as suas tendências, os seus vícios, as suas paixões e também as suas virtudes mais ou menos amortecidas, para que mais tarde na adolescência assumisse todo o patrimônio da carcaça material, o patrimônio biológico, o cérebro agora está desenvolvido e ele pode exprimir todas as manifestações. E os espíritos prosseguem dizendo, mas isso não é por acaso. Trata-se de uma sabedoria divina, que deu tempo na infância, e inclusive um pouquinho no início da juventude, para que os responsáveis por aquele ser possam encaminhá-lo aos bons hábitos, através da educação. Porque, ainda segundo os espíritos, a maioria dos animais, com 1 ano, já estão na fase adulta. A maioria dos mamíferos, se não todos, com 1 ano já são adultos. O ser humano tem uma primeira infância, uma segunda infância, uma adolescência, para que os responsáveis possam plasmar bons hábitos antes que os vícios que estão no semi-inconsciente se manifestem no momento que ele opera essa radical transformação, quando ele se apropria de todo o corpo e o desenvolvimento cerebral já está acentuado, já está fincado. Então os espíritos dão uma resposta fascinante, dando-nos a entender que esse processo dá-nos a oportunidade de incutir através de bons hábitos, de exemplos, e não apenas de palavras, à criança conceitos e conteúdos diferentes, para que quando opere essa apropriação no seu corpo, na sua argamassa, os bons hábitos que foram insistentemente conduzidos, que foram repetidos, que foram incutidos, que foram exemplificados e estimulados, possam se sobrepor aos vícios antigos que o Espírito traz ao longo de outras encarnações. A doutrina espírita, portanto, nos dá uma chave diferente para o processo educacional. Vem-nos elucidar uma série de fenômenos através desses processos. E na questão 685, uma nota de rodapé, quando Allan Kardec examina a sociedade, a economia, a lei do trabalho, ele vai dizer que os esforços que foram feitos para equilibrar a economia, para ter uma solução adequada a respeito das finanças humanas, para a distribuição igualitária das riquezas da terra, dos bens, para que todos possam viver e não morrer de fome, tem várias soluções, mas todas elas não são soluções que solucionam sem um elemento. E ele vai dizer, esse elemento é a educação. Não me refiro, diz ele, à educação intelectual, que é um conjunto de técnicas específicas para fomentar a aprendizagem cultural, mas a educação moral. Aquela, diz Allan Kardec, ipsilíteris, aquela que tem a ver com os bons hábitos, com os bons caracteres, cujo maior mensagem é o exemplo dos pais, ou daqueles que são responsáveis. Porque a criança, mais tarde, segundo Maria Montessori, a notável pedagoga italiana, na sua tese de doutorado, a criança tem uma mente absorvente. Ela introjeta e automatiza os hábitos dos adultos. Se nós somos violentos em casa, vamos reproduzir um ciclo de violência. Dizem eles. Então é necessário termos outros métodos pedagógicos para levar o indivíduo com amor, mas também com regras e com limites, ao seu processo de iluminação. Porque na sociedade ele também vai encontrar regras, e se ele extrapola, ele tem as suas consequências, as suas punições.
Então a doutrina espírita vem nos fomentar uma nova ética educacional. Se examinarmos, diz o Espírito Joana de Ângeles, a maioria dos ditadores da história, veremos quase sempre uma criança maltratada, uma criança destruída, uma criança violentada nos seus sentimentos infantis. Se examinarmos a vida de Stalin, de Hitler e de outros, veremos quase sempre uma criança maltratada, cujos pais, alguns viciados, alcoólatras, como foi o pai de Stalin, e outro, espancava os filhos, e assim por diante. E essa raiva, esse ódio, eles devolveram para a sociedade. Na impossibilidade de agredir os seus genitores, mais tarde devolveram esse ódio que estava no seu inconsciente para a sociedade que eles detestavam. Então, vale a pena a nossa reflexão a respeito da educação. Mas a doutrina vai mais além. Porque toda a ética da doutrina espírita resgata o Evangelho de Jesus. Os Espíritos, em várias respostas do Livro dos Espíritos, traz de volta a ética de Jesus que foi preservada pelos seus ensinamentos através dos Evangelhos. Não obstante as adulterações, as deturpações, os enxertos e as interpolações, mesmo assim, o ensinamento básico, a ética essencial, permanece. E os Espíritos vieram agora para esclarecer aquilo que ficou preservado. Porque muita gente pensa que o Evangelho de Jesus é uma doutrina mitológica, feita de símbolos muito engraçadinhos, para catequizar as crianças em determinada fase de idade. Mas todo o Evangelho de Jesus tem uma ética muito profunda, tem um ensinamento vestido de símbolos simples, para que a mentalidade da época pudesse também entender, e ao mesmo tempo guardar para que o futuro pudesse decodificar aquela mensagem no momento atual. O Espiritismo resgata o Evangelho de Jesus, traz de volta a mensagem profunda do Galileu. Profunda, o que não quer dizer que seja complicada. Simples nos seus conceitos, profunda no seu conteúdo. É profunda porque exige reflexão, maturação. Mas não é complicada porque não é inacessível às pessoas. Não é necessário que a pessoa tenha formação de PhD, tenha formação acadêmica específica para entender umas coisas tão simples. Não obstante, alguns teólogos se confundem em tanta parafernália de ensinamentos, de técnicas e de terminologias. Já tive a oportunidade de conversar com alguns teólogos e eles têm tantas explicações, eles têm tantos jargões que eles próprios inventaram que nem eles se entendem. Quando, na verdade, o ensinamento de Jesus é muito fácil, porque é muito difícil ser simples. E é muito fácil ser complicado. Quando a gente vê as pessoas não entendendo, por exemplo, a doutrina espírita, que é o pensamento de Jesus de volta, muitas vezes é pelo método que os indivíduos estão ensinando que não sabem passar. É claro que é uma doutrina de cultura, mas não é uma doutrina de elite, como eu vejo muita gente dizendo. O Espiritismo é uma doutrina de elite. Não, o Espiritismo é uma doutrina que está aí para as pessoas que têm boa vontade de querer aprender. Ninguém vai aqui esperar que a pessoa que tem preguiça mental vai compreender a doutrina espírita, porque tem a ver, diz Allan Kardec, com todos os ramos da natureza. Tem a ver com leis do universo. E é necessário que o indivíduo tenha boa vontade e disposição para aprender. O que não quer dizer que seja complicado, que seja complexo. Toda a sua linguagem é acessível e fácil. Não obstante, às vezes é uma linguagem do século XIX. É claro que Allan Kardec não podia escrever de maneira vulgar. Tipo assim, Jesus é um cara legal, é um cara de boa. Não podia, porque ele estava escrevendo com respeito à inteligência daquele que ia ler, com respeito à nossa inteligência. Ele não podia se tornar tão vulgar para dizer que é fácil para todo mundo, ou para travestir uma imagem de humilde. Até porque ele escreveu para todos os pensamentos, todos os níveis, porque também a cultura esclarecida ia também acessar aquele livro. Então é natural que ele escrevesse em alto nível, o que não significa dizer que era complicado. Então é uma sutileza muito grande, porque obras da sua época contemporâneas, como o Capital de Karl Marx e outros, são muito sofisticadas, com um jargão todo técnico, muito difícil. E ele escreveu para as pessoas em geral, mas que necessita de reflexão, como toda proposta profunda necessita de a pessoa ler, refletir, ler de novo, até entender e projetar aqueles conceitos. O Espiritismo, portanto, vem ressuscitar o ensinamento de Jesus, que nada mais é do que uma metodologia educacional. Diz Emmanuel na mensagem do livro Roteiro, que esse nos serve de tema hoje. Diz Emmanuel que toda a sua mensagem é um roteiro educacional para a melhoria do indivíduo. Nunca mais a humanidade foi a mesma depois dos seus ensinamentos. Mesmo que periodicamente a sua mensagem tenha sido esquecida, mas os valores cristãos, não obstante algumas vezes deturpados, nunca mais deixariam a terra da mesma forma.
Toda a ética que nós vemos hoje, mesmo com os vícios e com as corrupções, é graças ao pensamento cristão, porque algumas regiões orientais que não aderiram à ética cristã estão ainda na Idade Média, com as pessoas vestidas de pé da cabeça, com a mulher sendo tratada como animal, e assim por diante, com pensamentos machistas e intolerantes. Quando nós vimos Friedrich Nietzsche criticar a nossa civilização em relação aos valores cristãos, é claro que ele apontou os erros da nossa deturpação em relação ao pensamento cristão, mas não se pode destruir tudo, porque se nós construímos até aqui, foi com base de todos aqueles ensinamentos de respeito ao próximo, de direitos humanos, de tudo aquilo que Jesus já havia pregoado no famoso Sermão da Montanha e nas suas parábolas. Portanto, o Espiritismo vem ressuscitar com clareza. E é emocionante ver a educação hoje, em vários setores, caminhar nessas pegadas. Quando nós vimos em 1999 um relatório presidido por Jacques Delors, da Unesco, ao mundo, Educação, um tesouro desconhecido, falar sobre educação e em determinado momento os 4 pilares famosos da educação, elaborados pelos maiores educadores do mundo, inclusive esse relatório vai estabelecer 4 pilares básicos, que nada mais é do que o pensamento cristão e hoje o pensamento espírita ressuscitado. O primeiro pilar, aprender a conhecer. É necessário formar no indivíduo a capacidade dele saber o que ele está aprendendo, saber conhecer o conteúdo que ele está lendo, que ele está acessando. Porque não adianta a gente apenas introjetar um monte de informação, querer memorizar tudo aquilo que a mídia apresenta e os veículos de comunicação, mas saber filtrar, saber estudar, saber conhecer. O segundo pilar da educação, aprender a fazer. Isso é o que eu posso utilizar desses conhecimentos na minha vida prática, executar. O terceiro pilar, aprender a conviver. Um dos frutos básicos da educação, seja na instrução, seja na educação moral, é o indivíduo poder conviver, isso é, interagir com as outras pessoas de maneira saudável. E depois, o último, que é o mais difícil, aprender a ser, que na verdade, segundo o relatório, é o resultado desses 3 primeiros pilares. É comovedor ver que a doutrina de Jesus já dizia isso, e hoje o Espiritismo apregoando a transformação moral. O autoconhecimento para melhor vem dizer as mesmas coisas de maneira extraordinária. Não obstante algumas propostas como a psicologia organicista do século XIX, física, os reflexos condicionados de Pavlov e mesmo a teoria de Sigmund Freud na psicanálise sobre as tendências da libido dominando a personalidade humana, que fizeram a educação essencialmente materialista, vemos hoje o retorno da educação às bases morais. As bases não moralistas, no sentido dogmático religioso, mas as bases éticas, o respeito ao próximo, o respeito à ecologia em relação a todos os indivíduos. Humberto Roden vai também dizer que o Evangelho de Jesus é todo um convite a auto para depois a alo-educação. É necessário primeiro a reforma do indivíduo para que o indivíduo possa educar, porque o indivíduo só oferece aquilo que ele já construiu, só pode levar o outro até onde ele já conseguiu ir. É, portanto, uma colocação muito bonita quando nós vemos hoje Elizabeth Lucas, a notável psicopedagoga e psicóloga infantil, estabelecer histórias extraordinárias, onde pede para a criança terminar muitas vezes a história, concluir a história, e essas histórias que têm uma finalidade terapêutica, onde através dessas histórias ela pode reelaborar, por exemplo, crianças traumatizadas, crianças violentadas. Ela vai declarar: o meu livro, Histórias que Curam, todo ele, é um conjunto de histórias que eu elaborei, baseada no Evangelho de Jesus. Nas parábolas, porque todas as parábolas têm um sentido pedagógico, têm um sentido educacional. Que pensamento profundo que aquele homem nos deixou de maneira extraordinária para que nós possamos hoje nos descobrir a nós mesmos, para poder descobrir o mundo à nossa volta, nos identificarmos, descobrirmos quem somos, para poder entender os outros que estão conosco. É muito comum as pessoas enxergarem só o lado negativo das coisas. Eu vejo pessoas, e já falei isso aqui várias vezes, pessoas que me dizem: eu sou fantástico, eu bato o olho em alguém e já sei que a pessoa não presta. Então, ele só vê o que não presta, porque será? Eu nunca vi alguém dizer: eu sou extraordinário, eu bato o olho em alguém e já vejo um apóstolo do bem. É porque o indivíduo só conhece aquilo. Então, como ele conhece só aquilo, ele não tem referência para outros dados, então ele vê no outro.
A pessoa que é muito mentirosa, ela identifica a mentira nos outros, porque sabe como é. Então essa nossa psicologia, a da projeção da nossa sombra, a nossa projeção é curiosa. Então nós vemos sempre o lado negativo do outro, sempre estamos com malícia, com a percepção inadequada por conta disso. E a educação espírita, isso é, a educação moral, apregoada inclusive pelo Espírito de verdade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, quando o Espírito de verdade diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos. Está aí a síntese educacional, o amor e a educação, porque ambos devem caminhar juntos. O indivíduo que só tem boa vontade, só tem sentimento e não sabe o que fazer, é uma tragédia. Imagine eu com boa vontade, cheio de sentimento na cozinha sem saber cozinhar. Então, imagine alguém querendo consertar uma fiação elétrica aqui, sem saber a mínima noção de eletricidade. Vai acontecer uma tragédia. Então, a disposição, o sentimento, mas também o conhecimento, a qualificação. Os dois caminhos, mas não apenas a qualificação, porque torna o indivíduo insuportável na convivência. Amai-vos e instruí-vos é a proposta hoje de Daniel Goleman, na área da inteligência emocional. O intelecto, mas também a harmonização do intelecto com a emoção. Nem o sentimento exacerbado, que seria pieguismo, a pessoa sentimentaloide, nem o indivíduo que é apenas raciocínio, intelectualmente controlado, como muita gente diz. Eu sou controlado intelectualmente. E eu concluo, esquizofrênico. Porque falta a afetividade. As duas coisas que possam sintonizar a inteligência conduzindo os impulsos emocionais e a emoção aformoseando e envolvendo a inteligência para que não nos tornemos tão frios e nos tornemos insuportáveis na convivência. O calor humano, a afetividade. Naturalmente, tudo isso tem a ver com o nosso desenvolvimento moral, como diz Allan Kardec. E perpassa isso por qualidades únicas. Quando falamos da inteligência, não é apenas a cultura acadêmica. Porque tem muita cultura acadêmica que muitas vezes não serve para nada. Ou pelo menos, aparentemente não serve para nada, a não ser estimular o indivíduo a emancipar os seus raciocínios, a saber pensar melhor. Mas como vemos frequentemente pessoas bem esclarecidas que não fazem absolutamente nada daquilo que a sua educação nem podia permitir, porque falta o senso moral, como diz Allan Kardec. Me permitam mostrar. Na época que eu estava na graduação, fazendo a faculdade, certa vez eu entrei no banheiro, estava um profissional arrancando o vaso sanitário, um profissional da limpeza especializado, arrancando o vaso sanitário para consertar. E eu perguntei o que é que se tratava, o que é que estava acontecendo. E ele me mostrou, ele dizia: aqui o Senhor, venha ver. E quando eu olhei, fiquei estupefato, porque era óculos, era máquina de barbear que quebrou, a pessoa jogou no vaso sanitário. Absorvente, que era uma maravilha. Um monte de coisa, e nós ficamos olhando aquilo. E ele disse uma frase que para mim foi de grande sabedoria. Disse: se fosse nós que fizesse isso, ia dizer que nós é burro. Mas não eram burros, entre aspas, como se convenciona dizer, que entravam ali naquele banheiro da universidade. Eram professores, alunos, eram pessoas que estavam na universidade e que entravam ali e jogavam a máquina de barbear dentro do vaso sanitário. É porque não é, um sentimento ególatra. Como não é meu, eu pago, então eu faço isso. É a nossa mentalidade. Como nós vemos aí, a pessoa joga lixo no chão, pega uma bala, como eu costumo dizer, joga uma bala. Ah, é só uma balinha só. E a gente diz: senhora, se a Pituba toda jogar todas as balas, todo mundo que resolver comer bala, jogar bala na Manuel Dias, vai ser uma tragédia. Se todo mundo disser é só uma balinha só, eu quero ver como é que a gente vai se movimentar aqui. E alguns dizem: mas a gente paga a garia para isso. Isso não é negativo. Você paga muitas vezes uma pessoa para fazer o serviço de limpeza na sua casa e não fica fazendo as necessidades no meio da sala. Só porque paga a pessoa especializada, a pessoa encarregada de fazer isso. Não vai, portanto, sofisma. Então, é necessário um cuidado muito grande, uma conscientização. Pessoas que arrancam flores para levar. Ah, só uma florzinha levar para casa. Flores na rua. Então, essa é uma tendência destrutiva. E quando a gente diz assim: minha senhora, o que é isso? Ah, o que tem aquilo? Mas eu pago. Mas eu pago. Certa vez eu falei isso para uma senhora. Disse: eu não sabia. Eu disse: agora a senhora fica sabendo. Na próxima vez traga alguma flor, coloca aqui para repor. Porque isso aqui está sendo destruído. Se todo mundo fizer isso, uma mudinha só,
Imagina se eu queria trazer uma mudinha só da sua casa para cá, que é de todo mundo. Mas você quer tirar de todo mundo para levar para a sua casa só. Para ser só sua. Então é necessário, mas eu paguei. Aí você não sabia que o senhor tinha pago, senão eu não tinha feito isso. Eu podia esclarecer ela que ela também tinha pago. Mas eu não queria dizer que ela dizia, se eu paguei também, então mereço. Então, por conta dos impostos, daquilo que a gente paga, os administradores, as autoridades é que colocam ali aquele jardim, etc. Então a doutrina espírita nos esclarece. Vem nos dizer que é necessária a educação, não apenas nas bases da memorização, do indivíduo ser bom profissionalmente, ser rico, ser financeiramente de sucesso. Não apenas isso, mas também fomentar o homem de bem, o homem em paz, que adianta os tesouros da terra se dividem infeliz consigo próprio, insatisfeito, agressivo, se divida viciado, como nós temos visto fortunas aí. Recentemente, há 2 dias atrás, eu li numa coluna na internet que é um homem de uma empresa, de uma mega empresa, um diretor de uma mega empresa destinada a sites de informática, uma multinacional, pediu a demissão porque o seu salário não lhe servia. $2 milhões, o que era isso? E ele estava procurando um outro emprego, porque $2 milhões não era suficiente. Se a gente for procurar salário para a nossa ambição, não haverá na terra, para a nossa ganância. Então é necessário, portanto, essa mentalidade, essa visão. A educação não pode ser apenas a fórmula que a gente decora no cursinho pré-vestibular. Na minha terra tem palmeiro de canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E a pessoa não sabe nem o que é cosseno, nem é seno, decora aquilo, não sabe nem o que é trigonometria. Imaginemos, não é essa a proposta educacional que a doutrina espírita nos enseja e que é a ressuscitar do Evangelho de Jesus em espírito e verdade. O Espiritismo tem uma educação tão abrangente que vem nos dizer que até as experiências amargas, muitas vezes é um mal, que se nós soubermos aproveitar, nos faz muito bem. Às vezes eu tenho constatado isso comigo mesmo e com algumas pessoas. Muitas situações que nós passamos de maneira sofrida, de maneira angustiante, e que mais tarde éramos um grande bem, se soubermos aproveitar. Muitas coisas que nos acontecem e que passa a impressão, no momento, momentânea, que é uma verdadeira tragédia, e que os outros prosperam e nós não, no futuro nos dá uma verdadeira paz e uma verdadeira felicidade se soubermos aproveitar. O Espiritismo, portanto, vem nos dizer que a doutrina da reencarnação é inexorável, vem nos fomentar o bom uso do nosso livre-arbítrio através das ações positivas, vem nos dizer que todos nós podemos aprender a doutrina espírita de maneira correta, através do estudo das obras de Allan Kardec. Não é uma doutrina elitista. Divaldo Franco, o orador baiano e médium, vai certa vez comentar que a sua mãe, que era analfabeta, a senhora Ana Franco, ele muitas vezes falava com a sua mãe, que era analfabeta, lendo os livros de Allan Kardec para ela, que ela não sabia ler. Lia, e alguma palavra mais erudita, mais sofisticada, digamos assim, ele trocava por uma palavra mais conhecida. Ele leu certa vez o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 5, a melancolia, e quando ele começa a ler a melancolia, ela não sabia o que era melancolia. Então o texto começa: sabeis como uma vaga melancolia envolve o nosso ser e vos faz pesar a respeito da vida. Ele colocou: sabeis que uma vaga tristeza toma conta do seu coração. Então ela foi entendendo, e ele foi decodificando, e aprendeu. Ele diz: aprendeu a doutrina espírita de maneira fantástica, que às vezes me dava lições doutrinárias, lições de doutrina espírita. Certa vez, ela teve um problema de saúde aos 80 anos, e chegou para mim e disse: olha, eu estou mal, eu estou acamada. Você pode perguntar a dona Joana de Ângeles, que moral, que intimidade, a dona Joana de Ângeles, se eu cheguei na hora de morrer. E ele disse: mãe, mas eu não pergunto um negócio sobre isso, os guias espirituais são muito austeros, são muito nobres, eu não vou ficar perguntando uma coisa dessa muito particular. Pergunte. Ele disse: eu não vou perguntar. Você vai desobedecer a sua mãe? Pergunte. Ela não vai dizer, mãe. Se não disser, você me diz. Eu perguntei, ela não disse. Mas não responda pelos guias. Aula de doutrina. Pergunte. E insistiu tanto que ele foi lá e disse: senhora, quando ela apareceu em determinada reunião, senhora, mãe está com um processo aí de saúde, estava querendo saber se já está na hora dela desencarnar. Ela sorriu e disse: não, pode dizer a Ana, que ela ainda tem um tempinho. Eles, graças a Deus. Por que a senhora quer saber? Está vendo o que ela respondeu? Está vendo? Mas por que a senhora quer saber? É porque eu quero me preparar. Mas mãe, 80 anos a senhora ainda quer se preparar? Eu acho que até esqueceram da senhora. Sabe aquele filme Esqueceram de Mim?
o Senhor vai dizer, já que a velha está pronta, leva logo ela. Então deixa sempre alguma coisa para botar algumas peças para rodar. Passa o tempo, e alguns anos depois ela ficou muito doente. E ele ouviu dela a outra, pergunte a Joana. Não, irmã, pergunte a ela se eu cheguei na hora, já estou próxima. E ele perguntou. E Joana sorriu e disse assim, diga a Ana que compensa a preparar as últimas pecinhas, porque já está chegando a hora. Está vendo? Agora estou satisfeita. Vou preparar as últimas peças. Chame seus irmãos, porque ninguém vai querer me contrariar no momento da morte. Alguém está morrendo, todo mundo vai aceitar o que eu vou falar. Olha, tinha psicologia. Esse chame, porque à beira da morte ninguém vai querer desobedecer a própria mãe, vai aceitar tudo que eu falo. Então eu vou começar a aconselhar cada um. Pode chamá-los, porque eu já estou preparando para morrer. Aula de doutrina para alguém que era analfabeto. Então é, portanto, o processo. Ela chegava a dizer, meu filho, não quero me alfabetizar numa idade dessa. Deve haver razões pela vida de eu ter nascido e não ter tido a oportunidade de aprender o alfabeto, de ter acesso à cultura. Deve ter alguma razão na reencarnação. E mais tarde ela volta no mundo espiritual, em uma reunião no grupo espírita da prece de Uberaba, onde estavam reunidos Miguel de Jesus Sardano, ele, Edivaldo Franco, Chico Xavier e outros, e o médium Chico Xavier recebe a mensagem dela, dizendo mais ou menos assim, meu filho, lembra que ele falava para você não mais, escrevendo, não mais tentar me alfabetizar, porque eu não ia entender. Hoje eu entendo. Eu utilizei mal a minha inteligência no passado, e hoje recupero o meu patrimônio do mau uso da inteligência que eu fiz antes, porque eu já acessei, já estive nos cenários da cultura e não soube aproveitar. Então essa era a mensagem do Espiritismo, portanto, vem nos dizer que o Evangelho é todo um roteiro de educação, todo um roteiro de auto-iluminação para iluminarmos o próximo. Há uma tradição que eu gostaria de encerrar com ela, mais tarde citando Jesus, que diz mais ou menos assim: havia um cego de nascença em Paris. E ele, certa vez, um escritor que queria narrar mais ou menos os bolsos da miséria em Paris, porque há também muita mendicância na Cidade de Luz, passou certa vez por algumas regiões afastadas do Arco do Triunfo, perto do Museu do Louvre, em alguns bolsos de miséria. Ele passou e foi anotando as pessoas, anotando como é que era a mendicância, a fome, as doenças, e passando por um senhor. Ele ficou chocado ao ver o senhor, muito alegre, em paz, tranquilo, e com moedas, com doações que as pessoas faziam, diferente dos outros que estavam quase que na escassez total, só necessitando ajuda. E ele ali, tranquilo, ele se acercou e começou a conversar com o homem. Ele disse, olha, eu sou cego de nascença. Sou cego e já sofri. Já padeci muita dificuldade. Houve tempo, especialmente na minha juventude, que eu me revoltei muito contra Deus e contra a vida. Cheguei a me colocar em risco para alguém me matar, ou eu me matar. O tempo foi passando, nada melhor do que o tempo. O tempo foi passando e eu fui mudando de postura. Nessa equipe que, às vezes, outras pessoas que viam, muitas vezes eram mais adoentadas e mais sofridas do que eu. Porque o mundo físico é um mundo de paradoxo. Muita gente, aparentemente, a aparência muitas vezes nos engana. E nós não sabemos, nem sempre sabemos a realidade. E eu fui aprendendo com a vida, aprendendo, e comecei a mudar de postura. Já que não havia como solucionar o problema da visão, da claridade nos meus olhos, eu resolvi mudar de postura. Resolvi adotar uma postura diferente. Eu disse, mas como? Até nos meus pedidos e na minha forma de interagir com o outro, eu acho de maneira digna, de maneira honrada. Não fico me autodepreciando, me autocondenando. Ele disse, mas o que é que você escreve nas placas do auditório? Recentemente eu escrevi uma nova. Estou aqui apresentando, as pessoas adoraram. Eu estou, inclusive, recebendo mais. Eu disse, mas quanto você recebe? E você acha que eu vou contar você? Quanto é que eu recebo? Para o imposto de renda cair sobre mim? Não, nada disso. Eu estou muito bem. E o homem disse, olha, vamos fazer o seguinte, me mostre a placa. Era um publicitário. Me mostre a placa, para que eu possa ver o que é que você escreve, o que é que você faz. Mas minha vida começou a ter utilidade, então eu mudei de postura, porque eu comecei também a afetar a vida das pessoas, porque todos nós podemos também sensibilizar os outros. Ele pegou a placa, suspendeu e mostrou. Quando mostrou, o publicitário teve lágrima nos olhos, porque a placa dizia assim: é primavera em Paris e eu não posso ver. Que extraordinário! Que homem com a visão! Ele sensibilizava as pessoas dessa forma. Ele afetava as pessoas com essa mensagem. Não era uma mensagem autodepreciativa, eu sou desgraçado, me deu alguma ajuda. Era uma mensagem honrada, que ao mesmo tempo fazia as pessoas refletirem naquilo que possuíam. Como Helen Keller mais tarde iria dizer: a notável mulher cega, surda e muda
notável mulher que tanto sensibilizou o mundo e que certa vez disse: eu sou muito feliz, consegui sensibilizar inclusive os órgãos internacionais, consegui através de um processo de comunicação interagir com os outros, reconheço qual é a idade da pessoa e qual é a fisionomia dela apenas pegando com o meu tato, ou sentindo cheiro, sei quando a borboleta está perto de mim, ou que tipo de inseto está perto de mim, pelas asas que batem e o vento que chega até a minha face. As minhas percepções que sobraram me dão uma percepção extraordinária, que eu sei pegar no rosto de, por exemplo, John Fitzgerald Kennedy, o presidente americano, e sei que é ele que está ali. Reconheço as pessoas com a minha sensibilidade, mas daria toda a minha vida por 10 minutos de claridade nos meus olhos. Então, ele também afetava as pessoas dessa forma, sensibilizava. É, portanto, um processo de autoeducação e de iluminação, porque quando o indivíduo se ilumina, ele também ilumina a humanidade. Quando o indivíduo se levanta, a humanidade se levanta com ele também. Ergue, portanto, a humanidade, recordando Jesus, que era mestre. E que quando um jovem diz: bom mestre, a ninguém chamei de bom, senão a Deus, porque só Deus é bom. Mas mestre, sim, eu sou. Era, portanto, o pedagogo. Era, portanto, o mestre cuja educação ilumina a humanidade ao longo das épocas, como um sol, um farol para a humanidade do futuro, que é a sua mensagem de autoeducação. O Espiritismo hoje, meus amigos, vem nos convidar a essa mesma autoeducação. Amar, resistir ao mal, ter esperança em relação ao futuro, enfrentar com coragem as vicissitudes que todos passamos, porque cada um de nós passamos por alguma dificuldade em relação ao futuro, e o futuro chegará em nós em forma de paz. Muita paz.